Vamos lá, vamos no meio do caos tentar falar sobre as leituras concluídas no mês de dezembro aqui do canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Fim do ano chegou, quer dizer, o ano de 2025 já chegou praticamente, né? Desse vídeo é mostrar pra vocês, fazer um resumo das leituras que nós não, né? No caso, eu finalizei no mês de dezembro aqui. E logo mais vai ter o vídeo retrospectiva geral de todas as leituras. Deve sair na quarta-feira, dia 1º, acredito que sim. E dia 5 a gente vai ter book road no meu aniversário, porque eu faço aniversário sexta-feira, dia 3 de janeiro. Então, é isso. Vamos lá, vamos para as leituras finalizadas. Eu vou começar com um que eu finalizei há muito tempo atrás, na verdade. E aí eu prometi fazer uma resenha. A gente já fala, inclusive, sobre essas promessas de resenha, porque eu preciso de mais pressão de vocês. Eu finalizei, já tem um tempo já. Só que eu tava fazendo releituras de trechos e marcando eles e resumindo o livro para poder fazer uma resenha. Acabou que o tempo passou e eu não finalizei o resumo. Então, agora, ontem, eu sentei e finalizei o resumo que eu queria dele. Então, o livro é Se um Viajante em uma Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Eu preciso explicar para vocês a experiência que eu tive com essa leitura, porque foi a coisa mais diferente que eu já li em minha vida. Foi muito diferente mesmo. Nesse livro, Ítalo Calvino, ele começa falando assim, ó, você vai ler um livro, Se um Viajante, uma Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Sente-se, fique confortável, vamos começar, você vai abrir as primeiras páginas e vamos começar. E aí você vai começar a ler o livro. E ele fala assim, você leitor, vai tal. Então, esse livro, só para vocês entenderem, ele tem uma estrutura moldura. Eu tô lendo vários livros agora que tem essa estrutura moldura, por coincidência, ao mesmo tempo. Porque eu tô lendo O Canto da Canturária, que é assim. Mil e Uma Noites, que é assim. Decamerão, que é assim. O que seria estrutura moldura? Existe uma história que ela acontece paralela. E dentro dessa história, ela vai te contar outras histórias, tá? É mais ou menos assim que acontece. Então, o Ítalo Calvino fala em segunda pessoa, que eu acho um estilo de um narrador dificílimo, um narrador de segunda pessoa, que te convoca. E esse livro mostra como é feita uma boa estruturação e um bom pré-planejamento de uma escrita. Porque teve que planejar isso aqui muito bem para fazer algum sentido. Esse narrador de segunda pessoa te convida a falar você, né? Você vai ler um livro, tal. E aí você senta e começa a ler um livro. E é uma história que, se o livro fosse sobre isso, talvez não me interessasse tanto. Porque parece uma história de espionagem, de um cara que sai de uma estação de trem, que tem uma mala e tal, e que essa mala vai ficar com outros na hora de comprar, nananana. Aí você chega, não lembro que página, mas logo no início do livro, aí você passa e o livro se iniciou de novo. Aí você descobre que o livro tá com a edição toda errada. Cada hora repete o início da leitura. E aí, obviamente, o que você, leitor, faria? Só que agora existe um leitor personagem, que é o leitor que vai lá na livraria onde comprou, falar assim, olha, minha edição veio ruim, vou precisar trocar o livro. Obrigada. Posso voltar, galera? Não, vou fazer barulho. Não, melhor tu esperar um pouco. Aí eu aproveito e deixa de ser. Eu não posso esperar. O mundo me aguarda para eu dominá-lo. Ai, meu Deus. E agora tu se vira aí, grande, eu cultuo, se eu vou usar o seu tempo, tô fora. Agora é sério, eu vou gravar mesmo, Não, tô fora, tchau. Pronto. Daí, ele chega lá, o apito do micro-ondas não rola. Abre ali o micro-ondas, amor, pra apitar. Ele chega lá e descobre que todos os livros vieram com esse problema. E aí o cara fala assim, não, esse livro aqui foi onde eles trocaram, que tá o restante da história. E dá um outro livro. Só que ele começa a ler e percebe que a história é diferente.
A história tá diferente, não parece ser continuação daquele livro. E nisso, que ele tava lá nessa livraria, ele conhece uma personagem chamada Ludmilla, que é uma leitora. Porque aqui o Ítalo Calvino não vai só te colocar como personagem, porque você, apesar de existir ali uma personificação do que seria o leitor, que vai ser tanto esse personagem leitor quanto a Ludmilla, que vai ser a leitora, você também é um personagem, né? A partir do momento que ele fala, você, leitor, vai ler o livro, e que você começa a ler essas histórias inacabadas que vão se repetindo, você vira um personagem do livro. Então isso é brilhante, muito brilhante. Guarda aí essa informação, porque eu não posso entrar em muitos detalhes do que vai acontecer com a Ludmilla, enfim, mas a Ludmilla vai personificar um outro tipo de leitor. Bem, o leitor lá, você também, vai começar a ler aquele outro livro que falava que era a complementação do livro do Ítalo Calvino, né? Porque você está lendo o livro do Ítalo Calvino, você começou para ler esse livro do Ítalo Calvino, Se Viajante Uma Noite de Inverno. Foi lá, pegou outro livro, ele começa a descobrir que a história não é bem assim a mesma. Daí, ele liga pra Ludmilla e conversa com ela, e ela fala assim, eu soube que tem um professor de universidade tal lá, ele acaba conhecendo nessa hora que ele liga pra ela, que trocar o telefone, a irmã dela, Lotária, que representa um outro tipo de leitora. Uma leitora que só quer enxergar o que cabe dentro da caixinha ideológica dela, nas leituras. Então, ela só tem uma forma de interpretar todo tipo de leitura. Então, é a leitora que não aproveita, que não curte. Mas, pra ver, ele conversa com ela, e ela fala assim, eu já tô sabendo essa história aí, na universidade tem um professor e tal, que ele sabe onde tá a continuação do livro, aí você vai pra universidade junto com os leitores lá, né, pra descobrir e conversar. Aí esse professor é um professor de Cimério, que ele fala que, esse livro foi traduzido de uma outra língua, tal, começa a ler um livro pra você. Aí você fala assim, não acho que é essa história. Aí a Ludmilla fala assim, mas tem uma outra história aqui que talvez seja, ela começa a ler pra você. E as histórias ficam todas inacabadas. Aí você fala, não é. Vamos na editora. Chega lá na editora, aí vai tradutor, escritor, e depois a história vai virando uma grande teoria da conspiração. E com várias, se eu não me engano, são 10 histórias inacabadas que você vai começar a ler e não continuar. Então você fica nessa aflição junto com esses leitores que estão aqui. O livro tem muito mais coisa que isso. Ele tem tiradas interessantíssimas. Cada história, às vezes, tem uma questão filosófica muito importante a discutir. Um ponto mesmo muito importante se discutir, apesar de alguns pararem meio assim. Algumas histórias eu confesso que seriam início de livros que eu não continuaria. Isso que eu achei interessante. Outras eu iria querer muito continuar. E todo mundo fala isso, toda resenha que você for ver e tal, fala. E pra mim foi uma coisa que coincidiu de forma muito interessante, porque eu tinha acabado de ler o primeiro livro da minha vida de Borges, que foi o Aleph. E peguei aqui. E algumas histórias entram nesse ciclo das temáticas do Borges, né? Que é a temática do infinito, a temática do espelho. Então, algumas coisas entram aqui. Tem uma parte do caleidoscópio aqui. Então, é o livro mais diferente que eu já li na minha vida. Eu não sei, eu dei 5 estrelas porque foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu não imaginava que ele conseguiria criar esse tipo de narrativa assim, te envolvendo, apesar das histórias serem muito surreais. Eu esperava o final. Quando eu acabei encontrando, entre aspas, a solução final do livro. Porque quando chegou na metade do livro, eu não posso falar, isso seria um baita spoiler. Eu voltei pro índice. Ponto, só posso falar até aí. E aí eu peguei, enfim, algumas coisas que estavam acontecendo que você chega à conclusão no final. Então, pra mim não foi tão surpreendente pra dar 5 estrelas favoritada, mas foi um livro de 5 estrelas sim, porque foi uma experiência muito diferente. Talvez uma releitura, já entendendo a proposta, não sei o que aconteceria, assim, não sei, porque a experiência teórica já tinha passado, mas eu acho que eu aproveitaria as outras discussões filosóficas que ele tem aqui. Eu reli trechos, né, pra poder fazer o resumo, mas não tive a experiência completa da releitura toda. Eu tive a experiência desses leitores que estão lendo parcial, né. Mas enfim, é um livro muito interessante. Acho que vale muito a pena a gente colocar ele no nosso currículo de livros lidos, pela experiência diferente que ele traz mesmo. E recomendo, sim, recomendo. Eu quero ler outras coisas do Ítalo Calvino. Acho que meu próximo Ítalo Calvino vai ser Cidades Invisíveis, que tá aqui me aguardando. Mas eu não prometo para 2025. Vamos lá. Um outro livro finalizado esse mês foi Beowulf. Esse poema épico que
fazia parte da vida de Tolkien. Eu não tô com a tradução do Tolkien. Essa tradução aqui está fantástica. O único problema dessa tradução é que ela não é em verso. Ela é em prosa. Mas é a melhor tradução. E a melhor... Assim, posso dizer a melhor tradução, mas assim, a tradução que, pelo que a gente teve acesso, foi a melhor, que a gente leu essa no nosso clube de livros sobre livros da minha sócia Cacá. Vou deixar @, aqui embaixo, para você conhecer um pouco mais. Mas, essa edição aqui, as notas e os complementos que ela tem, fazem você, só precisa disso aqui, você não precisa sair de mais nada, não precisa pesquisar mais nada para ler esse livro. E a gente assistiu uma aula também, que foi com o tradutor. E foi muito bom, muito interessante para a gente compreender esse processo todo, né? E aqui a gente pega as histórias que inspiraram muito o Tolkien a escrever o Hobbit, a criar toda a sua ideia da Terra-média. E quem lê a biografia do Tolkien entende como esse poema está ligado à vida de filólogo do Tolkien, de como foi um dos grandes trabalhos que ele se dedicou, se debruçou, e as aulas que ele dava, né, que ele começava imitando e contando o poema, o início do poema, as aulas ele começava com a voz lendo em inglês médio, né, porque esse aqui é inglês antigo, e ele fez a tradução para o inglês normal. E existe no Brasil a tradução? Existe não. Existe, mas é difícil de achar. A tradução indireta. O que acontece? Tolkien traduziu para o inglês moderno e alguém traduziu do inglês moderno para português. Existe uma outra edição que é direta, mas que também é difícil de achar, e que aqui existe críticas, né? O próprio tradutor, esse aqui, faz críticas a essa outra tradução. Então, a melhor tradução que a gente achou foi essa mesmo, que é direta, do professor Elton Medeiros. Ele foi um autodidata, ele aprendeu inglês antigo sozinho. A aula dele, vou ver se eu consigo colocar o link aqui, que é uma aula que fala sobre tudo sobre a tradução desse livro. E foi fantástica, a gente fica mais admirada ainda com o trabalho, e a gente vê que isso aqui não é simplesmente pegar e traduzir um livro, que é um trabalho de uma vida mesmo, né? Isso é muito, muito, muito bom. E foi incrível conhecer esse herói que é movido pelo orgulho, né? A gente foge dos estereótipos dos heróis gregos, porque os heróis gregos, eles são movidos por orgulho, e assim é pra ser, né? A árete deles vem da força e tudo, mas sempre a híbris deles estão dentro do orgulho, né? Da ira, do orgulho e tal. Tanto que assim surgiu a Ilíada de Homero, né? Porque a gente pega a ira e esse orgulho do Aquiles, né? Quando ele é meio preterido, uma situação específica lá. Mas aqui o herói é diferente. Esse orgulho dele, esse achar que ele pode tudo sozinho, vai ser realmente o grande calcanhar dele, o calcanhar de Aquiles dele. Porque aqui a gente já vai entrar num mundo em que tem mitologia nórdica, mas a gente já tem nuances do cristianismo aqui. É um poema do século 7 e 8 depois de Cristo. E aqui a gente, os próprios estudos mostram que as alusões cristãs que tem dentro desse livro foram inseridas posteriormente, né? Para caber mais ao contexto e ao mundo que se estava vivendo quando aconteceu aquele livro. A história foi passada para todos. O monstro que vai ser combatido é um filho de Caim. São os que a gente conhece como gigantes, néfilins, os monstros. Ele é daquela genealogia ruim, das mulheres de Caim que se relacionaram com os filhos de Sete, que deram linhagem antes do dilúvio, aquele monte de monstros, e alguns monstros sobraram. Então ele vai combater aqui um desses monstros, na verdade 2 desses monstros. E depois no final tem um dragão que guarda ouro, que esse ouro reflete essa ganância, e esse ouro é amaldiçoado, e que ele roubou um ouro ali, que ele guarda aquele ouro. E a busca desse ouro, tocar esse ouro ou se deixar levar por esse ouro, leva a tragédias, né? E quem lê o Hobbit vai entender claramente as referências aqui, porque elas são diretas, claras e, assim, óbvias. E é muito bom, muito, muito, muito bom. Gostei muito de ter lido Beowulf. A outra leitura finalizada foi a leitura da minha área de membros aqui no canal. Eu tenho uma área de membros aqui no canal em que a gente se propõe a ler livros difíceis. A gente começou semana passada o Sonho e a Fúria, você ainda pode entrar. E em fevereiro começamos A Montanha Mágica, do Thomas Mann.
é a partir de R$ 2,99 primeira categoria. A segunda categoria é R$ 4,99 por mês. E a gente, além de ler O Sonho e a Fúria e A Montanha Mágica que vai acontecer, estamos lendo devagar As Mil e Uma Noites, todos os 5 livros daquela edição da Biblioteca Azul, que é uma tradução direta do árabe mesmo, não aquela tradução do francês, do Galã, né? Então, a gente finalizou a leitura de Confissões de Santo Agostinho. Foi um livro bem desafio para mim, porque, obviamente, teologia não é meu forte. O livro tem muita referência bíblica, que para mim ainda é um gap que eu não finalizei ainda, e a Bíblia é um livro de várias releituras, né, e você nunca vai ter domínio completo sobre ela. Mas é um livro que foi muito desafio para mim por todas essas referências e por trazer aqui também, além de ser uma biografia de Santo Agostinho, ela é uma oração. Santo Agostinho, contando suas histórias, seus pecados, te convida a orar junto com ele, né? A você pensar em tudo isso, você refletir sobre tudo isso. E dentro disso, a gente vai ver no caminho dele de pecador, a se converter, a virar padre, bispo e um dos pais da igreja. E toda a patrística dele. Os dogmas, ensinamentos, como o que seria o mal, parte, entre aspas, bem sutil, assim, do que é o livre-arbítrio, sua luta contra heresias, contra o maniqueísmo. A gente vai pegando, dentro dessas confissões dele, dessa autobiografia, essas outras questões, que requer um estudo, que requer um empenho. E nos últimos capítulos, ele vai fazer um estudo fino, um pente fino de Gênesis. Principalmente os 2 primeiros versículos de Gênesis, os 2 primeiros. Tem um que é só sobre o primeiro, tem um que é só sobre o segundo, e os outros são sobre o resto dos 7 dias. Eu até comentei no outro vídeo que eu li outros 2 livros para me ajudar a compreender isso aqui. Além de ter feito as aulas do professor Vitor Salles, ele tem tanto aula aqui quanto ele fez leitura também desse livro do clube dele. E eu também vi as aulas do professor Guilherme Freire, né, as aulas do curso de filosofia do zero que ele tem para complementar. E os 2 livros foi a biografia de Santo Agostinho, do Peter Brown, que, meu Deus, me ajudou demais. Acho que foi o melhor complemento. E um outro livro que é Caminhando com as Confissões de Santo Agostinho. Eu esqueci até o nome do livro agora. Eu vou colocar a fotinha dele aqui, que eu comentei com ele comentei sobre ele no último vídeo. Esse livro foi usado pelo professor Vitor Salles como base para a aula dele. A aula dele é esse livro. Então eu fiz a leitura, mas eu confesso que para mim o que mais complementou foi a biografia do Peter Brown. Aquela biografia, ler em conjunto com isso aqui, ó, casa perfeito, harmonioso, excelente. Então nós concluímos essa leitura e agora estamos lá na área de membros, lendo O Sonho e a Fúria. Esse livro aqui eu já comentei com vocês. Eu finalizei finalmente a saga do Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, que é essa saga de 7 livros, que na nova edição tem 3 tomos, né? Ou 3 livros, enfim, tá dividido em 3. Eu fiz um vídeo só sobre a saga inteira, então não vou me repetir aqui falando sobre isso, mas eu fiz um vídeo sobre a saga inteira. E que coisa fantástica, já comentei como foi bom, como o Érico tem domínio não só histórico, mas domínio técnico dos personagens, do tipo de narrativa moldura, de ter 2 tempos paralelos acontecendo ao mesmo tempo e nada disso ficar confuso, de saber usar muito bem analogias e símbolos. E esses símbolos pegam a gente de jeito de fazer você voltar, repensar os outros livros que você leu da saga e tudo fazer muito sentido, casar muito bem. Então isso aqui é uma aula de escrita, essa saga inteira. Perfeição. Perfeição é a minha palavra para essa saga. Pois bem, esses foram os livros concluídos no mês de dezembro. Aqui foram essas 4 big leituras, sendo que uma já estava concluída há um tempão, só terminei de fazer o resumo, que foi essa aqui. Mas eu queria fazer uma proposta a vocês, que eu comentei sobre as resenhas. Vai acontecer ainda de eu continuar fazendo de vez em quando resenhas de livros que me interessam a fazer aqui, ou livros que eu acho que eu tenho muito, né? Eu tenho algo diferente a acrescentar das resenhas que já tenho aqui na internet.
E você sabe que eu gosto de fazer resenha mais completas, em que eu resumo a história toda pra gente recapitular. Então serve de relembrar o apoio a quem tá fazendo a leitura. E depois eu vou trazer estudos e analogias pessoais, né? Estudos de outros críticos, enfim, e impressões pessoais também, né? Minhas próprias reflexões. Pois bem, isso vai continuar acontecendo, tanto em livros que eu acho que não existem resenhas suficientes aqui no YouTube, ou que eu acho que eu posso acrescentar algo a mais. Eu não gosto de fazer resenhas de livros que já estão extensamente resenhados e com pessoas que fizeram trabalhos excelentíssimos e que eu acho que eu não vou agregar nada mais. Sinceramente, eu não gosto muito de fazer isso. Porém, tem muito livro que eu li, muito, porque eu acabo lendo vários livros no mesmo mês, que eu nunca fiz uma resenha, só esses resumos de final, assim, que eu falo impressão simples, né, sem me aprofundar muito, que é que nem um vídeo de hoje. E que eu queria recapitular esses livros, de alguma forma, fazer releituras desses livros e trazer uma resenha mais aprofundada aqui para vocês. Só que eu quero que vocês escolham, vocês me tragam a demanda. Então, qual é a ideia? Vocês já acompanham aqui o canal há um tempo, ou quem não, bem-vindo. Temos aqui um acervo de não sei quantos vídeos. E você já deve ter ouvido falar de livros aqui que eu resumi e ficaram interessadas em saber mais do livro em detalhes. Ou, de alguma forma, um livro que eu li, você foi ler, gostou e queria discutir, debater mais sobre aquele livro específico. Então, você que já tem algum livro que você já ouviu falar que eu li, que você lembra e tal, você escreve aqui embaixo. E se o livro que você pensou já está escrito, você curte, que eu vou contar os votos. E a ideia é que eu traga essa resenha. Eu vou fazer assim. Quando não for uma demanda espontânea minha de trazer a resenha do livro específico, vou fazer isso para ir aos pouquinhos cobrindo livros que eu já li anteriormente que vocês tenham mais interesse, tá? Mas assim, aquela coisa, se já tem muita resenha, muita coisa sobre esse livro, se para você esse livro já se esgotou, acho que nenhum livro é esgotável, né? Eles são inesgotáveis em discussão. Mas para você já meio que saturou a discussão daquele livro, não põe aqui, né? Não põe, vamos tentar pensar em outros. Aí você coloca aqui e as pessoas vão voltando e aí eu trago. Quando que eu vou trazer, gente? Não posso prometer pra vocês, né? Eu vou ter um neném agora, minha vida é corrida, eu não trabalho só com isso, né? Isso aqui é um trabalho extra muito mais pra minha mente do que pra qualquer outra coisa. Mas eu vou ter que cumprir a promessa. E a partir do momento que aquele livro ali foi feito, eu abro votação pro próximo, e eu quero que pelo menos ao longo do ano aí a gente tenha umas 4 resenhas dessas demandas de vocês, né? Além das resenhas que eu vou trazer por intenção pessoal mesmo. É isso. Então, comentem aí. Lembra que a votação é diferente de comentário. Faça um comentário, se você quiser, do livro, sobre alguma coisa que eu falei aqui das leituras. E comentem o livro que vocês querem. Se ele já tiver escrito aqui, dá o joinha, curte o comentário para eu poder fazer a contagem. E aí, eu faço a contagem quando? Tem que dar um prazo, né? Tenho que dar um prazo. Acredito que até o vídeo do meio do mês que vem, em que eu faço o acompanhamento de leitura, faço como é que tá meus estudos e todos aqui pra vocês, eu traga. Então, quem venceu a votação final, e aí programo com vocês quando vai sair essa resenha, tá bom? Feliz ano novo, um feliz 2025 para todos vocês, que seja um ano de saúde, paz, harmonia, conquista e muita felicidade para todos nós.